Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aqui com o conteúdo que a gente tem desenvolvido e produzido. A gente tem falado aí já alguns encontros aí sobre o Canva, essa ferramenta que a gente tem utilizado, esse site que a gente tem utilizado há muito tempo. Alguns colegas aí têm feito e produzido artes até pelo aplicativo mesmo do Canva, que você pode instalar aí no seu smartphone. E hoje a gente vai fechar aqui um ciclo. A gente vai estar falando aí da parte de downloads e publicações das artes que a gente cria, das artes que a gente vem a desenvolver, tá bom? Num primeiro momento, eu queria mostrar aqui vocês, do lado esquerdo, sempre conforme a gente já viu nos slides, nos vídeos anteriores, a gente falou sobre essa parte, todos os seus designs, que vão ficar lá registrados, guardados, todos aqueles que você fez aí ao longo do tempo, ao longo do período aí, vão ter atividades aí que você já fez, design, artes que você já fez, tá? Eu queria pegar um de modelo aqui, que se encontra aqui no finalzinho, há um bom tempo atrás, produzir aqui uma pequena arte aqui, referente a algumas empadas aí da vovó. Então eu vou dar um cliquezinho nela, ela vai se abrir. Aí lógico, você poderia fazer isso com alguma arte aí que você tenha criado, às vezes para o seu uso pessoal, ou para você divulgar aí na sua rede social, ou algum outro interesse que você tenha feito aí, criado alguma arte, você pode utilizar ela, tá bom? Como essa arte aqui é um pouquinho antiga, que eu fiz, nessa época aqui o Canva usava um editor de designs um pouco mais antigo. Aí ele está falando aqui, ó, você gostaria de abrir no novo editor? Sim, quero que abra no novo editor. Aí ele vai me dar uma mensagem de aviso falando que vai fazer o máximo possível para que não haja nenhuma perda, e eu vou colocar lá, abrir no novo editor. Se você está usando o Canva desses nossos encontros, dessas nossas aulas aqui para frente, você não vai ter esse problema, porque ele já está com essa versão nova desse editor, tá bom? Então, o que ocorre? Quando a gente conclui, quando a gente encerra, finaliza, né, a arte, basicamente a gente deve ter, geralmente, né, a gente tem dois objetivos, tá? Ou fazer a impressão dessa arte, tá? Quando eu me refiro à impressão, você colocar ela num cartão de visita, imprimir ela mesmo num cartãozinho de visita, você colocar ela numa folha do tamanho A4, você colocar ela num cartaz no tamanho A3, você colocar ela num banner, numa lona, ou seja lá onde for. Tá? Geralmente esse é um dos primeiros objetivos, a gente fazer a impressão dele num papel, numa lona ou em algum outro material, fazer a impressão dele. Esse seria um primeiro objetivo. E geralmente um segundo objetivo é a publicação em formatos digitais, que seria aí você colocar numa rede social, você colocar no seu Facebook, no Instagram, você colocar, sei lá, no seu e-mail ou em algum outro lugar aí onde você tenha interesse, no seu site, é uma outra possibilidade, ou você publicar ele, por exemplo, no WhatsApp, no Telegram ou em alguma outra ferramenta que você utilize, tá? Então, basicamente, esses são os dois formatos aí que a gente pode utilizar: a impressão do documento, a impressão da arte, a impressão do design, e o segundo caso é a publicação digital dele, numa rede social ou em outra mídia que você deseja. Pensando nisso, vamos supor que você já tenha também concluído a sua arte. O lugar onde que a gente faz o download é nesse íconezinho aqui, tá? Tem uma setinha para baixo, não estou falando desse outro aqui, tá? Você está vendo do Facebook, etc. Não é esse não, estou vendo esse daqui, essa setinha para baixo. Quando você clica nele, ele vai abrir para a gente algumas possibilidades e opções, e a gente vai tratar de alguma delas, pelo menos ali das mais importantes e relevantes, tá bom? Então vamos pensar referente a isso. O primeiro caso que a gente tem aqui é quando a gente quer trabalhar
essa parte de imagens no formato digital, para você colocar lá na sua rede social, compartilhar no Zap, por exemplo. Dois formatos são importantes aqui, o formato PNG e o formato JPG. É referente a isso que vai tratar esse nosso encontro de hoje. Então, tenha bastante atenção e, se julgar necessário, faça aí algumas observações. Quando a gente trabalha com formato PNG, ele nos dá uma dica ali embaixo dizendo, ó, são imagens de alta qualidade. Então, o que se refere a isso? São aquelas imagens que você quer compartilhar nas suas redes sociais, por exemplo, mas com a qualidade melhor. Lógico que com a qualidade melhor, o arquivo também vai ser um pouco maior. Então, toda vez que você quiser trabalhar com imagens, dê preferência aos arquivos nesse formato, que é o formato PNG. Tá? Então, utilize preferencialmente esse formato PNG. A imagem vai ficar um pouquinho maior, mas vale a pena você utilizar esse formato aqui. E lógico, depois de fazer o download, baixar o arquivo, aí você pode compartilhar ele no formato que você quiser. Vou dar um clique nele aqui para você ver. Quando você clica, em seguida você vai botar aqui embaixo, ó, baixar. Tá? Ele vai abrir uma janela lá, preparando o design, e logo em seguida ele já vai abrir para você o download. Então vou pedir aqui para ele salvar, vou dar OK e vou escolher a pasta. Vou colocar ele aqui na área de trabalho, tá bom? Salvar. Então ele vai fazer o download do arquivo, vou minimizar e ele aparece ali, ó, esse arquivinho aqui, ó lá, empada da vovó PNG. 2, dei 2 cliques nele, pronto, já apareceu a arte lá pronta. Aí lógico, eu tendo esse arquivo aqui, aí eu posso compartilhar ele no formato que eu quiser, enviar, mandar um e-mail anexando o arquivo, aí fica ao meu critério. Fechei no X. Uma segunda possibilidade, conforme eu falei, seria o lance de você também baixar ele, só que colocando no formato JPG. Nesse caso aqui não vai mudar muito com relação ao tamanho. Com certeza aí vai ficar num tamanho bem pequenininho também, mas vou baixar aqui só para a gente ver lá o formato também. Vou pedir aqui salvar, botar na área de trabalho também e vamos visualizar lá como que ficou o arquivo. Vai ficar basicamente igual, só referente ali ao tamanho mesmo que você vai notar alguma pequena diferença. Então, ó, botão direito, propriedades no JPG, então ele está dizendo lá, ó, o tamanho dele é 84K. Então, um arquivo bem pequenininho. Vamos ver o segundo, ó, botão direito, propriedade, que é o PNG, na verdade, foi o primeiro de qualidade melhor. Propriedade, olha lá, 228. Então, você observa 228K, o outro tem só 84K. Tá? Então, você observa aí essa diferença aí referente ao tamanho das imagens. É lógico que essa aqui era uma arte simples. Se você produzir uma arte com fundo mais elaborado, imagens, fotos, você vai com certeza notar que vai ficar consideravelmente maior o tamanho desse arquivo. Sempre isso, o JPG vai ser menor e uma qualidade inferior. O PNG vai ser um arquivo maior, porém com uma qualidade melhor. Ambos para a gente trabalhar com arquivos digitais. A gente trabalhar ali em redes sociais, utilizar nos aplicativos aí de troca de mensagens, e-mail, colocar no site, etc. Tá bom? Caso o seu objetivo não seja compartilhar em formato digital, você tem uma segunda possibilidade, que seria imprimir o documento. Então, a impressão de documento, basicamente, elas também seguem dois padrões. Tá? A gente teria aqui o PDF padrão e tem o PDF para impressão. Então, seriam dois formatos aí de PDF que a gente vai dar uma olhadinha agora também. Primeiro, eu vou começar com um padrão. Tá bom? Vou botar aqui, ó, baixar. Você vai perceber que a qualidade desse arquivo, ele é um pouquinho inferior ao outro arquivo PDF, tá? Então eu vou botar aqui salvar, tá? Vou dar um nomezinho aqui dele, vou botar um nome aqui, ó, de padrão nesse aqui, PDF padrão. Salvar, vou minimizar e vou ver lá o tamanho dele.
tá? Botão direito, propriedades, olha lá, 390K. Vou dar 2 cliques e abrir, você vai visualizar o arquivo aí e ele vai aparecer normalmente. A gente utiliza bastante, né, arquivos PDF para essa parte aí de impressão de documentos, 390. Se eu for fazer no formato PDF para impressão, possivelmente ali o tamanho dele vai ser um pouco maior. Então, PDF para impressão, vou botar baixar. Então, se a gente for ver o tamanho dele aqui, ó, botão direito, propriedades, 390, tá dando ali o mesmo tamanho, o outro foi 390 também, deu exatamente o mesmo tamanho, não teve nenhuma alteração com relação ao tamanho. Lógico que talvez uma outra arte aí que você tenha produzido, na hora de você abrir um e o outro, você vai notar a diferença de tamanho e provavelmente esse, que é o PDF para impressão, ele vai estar sempre num tamanho maior. Então, o que você deveria pensar aí referente a isso para a gente fechar esse conteúdo? Se você for trabalhar com artes em redes sociais, utilize preferencialmente esse formatozinho aqui, o PNG ou o JPG, se você quiser uma imagenzinha com a qualidade um pouco inferior, tá bom? Mas preferencialmente utilize esse primeiro aqui, que é o PNG. Aí você utiliza aí no WhatsApp, no Telegram, ou nas suas outras redes sociais que você, Facebook, Instagram e etc, que você quiser. Se você for fazer a impressão em papel, aí você deve utilizar um desses dois aqui de baixo, tá bom? Que é o PDF para impressão ou o PDF padrão. Utilize preferencialmente esse formato daqui, que é o PDF para impressão. Então esses são as dicas aí referente a download. Eu gosto de utilizar sempre nesse formato. Para aqueles que gostam e utilizam bastante essa parte com relação a redes sociais, você pode publicar diretamente, ó lá, em alguns lugares. Então a gente tem lá, ó, publicar no Facebook, você daria um clique e iria colocar ali os seus... Não é esse o nosso objetivo no momento, mas você poderia lá colocar os seus dados da sua conta e publicar diretamente lá. Tá? Mas aí fica, na verdade, a seu critério. Particularmente, eu sempre gosto de teria algumas opções, olha lá, Twitter, deixa eu ver aqui mais opções. Olha lá, teriam outras redes sociais, alguns outros lugares onde você poderia fazer o compartilhamento dele. Particularmente, eu nunca gosto de usar nesse formato. Eu gosto de ter o arquivo comigo, igual esses aqui que você está vendo na área de trabalho, e depois eu fazer o compartilhamento. Mas se você julgar mais fácil e for da sua preferência, você pode fazer diretamente também, tá bom? Então valeu, pessoal, obrigado, um abraço, e espero que de alguma forma aí esses encontros aí que a gente teve falando do Canva possa ter te ajudado aí de alguma forma, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.